Apareceu já, tá? Tá bom. Então, olha só, gente, esse diagrama, embora já seja um diagrama de uma liga metálica, né? Essa liga de cobre com níquel, é também conhecida como Monel. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre ela, quando a gente falar das ligas de cobre. É um diagrama que ele é relativamente simples, né? Comparado com esse da água do sal que a gente viu. Porque, na verdade, ele tem apenas três campos, ó. Um campo aqui em cima, representado pela fase líquida, uma faixa de solidificação, que eu tenho uma fase que é representada pela letra alfa, e mais o líquido, que estava ali em cima, e aqui embaixo, tudo no estado sólido, representado por alfa. Notem, tá, que essa parte líquida, ó, ela começa a aparecer a faixa de solidificação, ó, embora ela esteja bem aqui embaixo, mas a gente desenhou o diagrama a partir de 1.100 graus Celsius, tá? Então a gente está falando de temperaturas bastante elevadas quando a gente fala dessa parte aqui em que está havendo a solidificação ou a fusão. Então, para cima, fusão, para baixo, solidificação. Então, esse diagrama é um diagrama mais simples, só três campos, tá? Então, esse campo superior, tudo líquido, essa faixa de solidificação, onde eu tenho sólido representado pelo alfa e o líquido, e aqui embaixo, tudo no estado sólido. Também se lê da mesma forma, tá? A gente tem o eixo aqui das temperaturas e a gente tem o eixo aqui da composição química. 0% de cobre, 100% de níquel. E aí vou andando para cá, à medida que aumenta o cobre, vai diminuindo o níquel. Que tipo de análises que a gente faz desse diagrama? Então vamos lá, análise do diagrama de fases. O diagrama também a gente faz a leitura da mesma forma que a gente fez o outro. A gente vai ver, né, de acordo com a composição química, de acordo com a temperatura, em que ponto vai cair a composição junto com a temperatura, para a gente poder fazer uma análise. Então, por exemplo, quando eu digo para vocês aqui, fases presentes de acordo com a temperatura e composição química, por exemplo, 65% de cobre e 35% de níquel a temperatura de 1.250 graus Celsius. Então, 65% de cobre, ó, vou fazer a leitura nessa faixa aqui de cima. 65%, 10, 20, 30, 40, 50, 65, vai estar aqui no meio. 65 vai estar com 35. Então, 65 e 35 de cobre. Está aqui. A temperatura de 1.250 graus Celsius. 1.200 está aqui, mais ou menos aqui no meio, 1.250. Então, quando eu faço isso daqui, eu determino lá um pontinho, que é o meu ponto que eu quero analisar e saber quais são as fases presentes. Então, se eu olho para esse diagrama e traço, né, de acordo com essas coordenadas, da composição 65% de cobre e da temperatura 1250, eu caio nesse ponto aqui, que é representado por essa região. Então, em qualquer ponto dentro dessa região, eu sei que eu tenho alfa, que está no estado sólido, mais líquido. Então, essa é a primeira análise que a gente faz. Então, de acordo com a composição química e de acordo com a temperatura, eu vou verificar quais são, né, as fases presentes. Então, nesse caso, eu tenho uma fase sólida, que é o alfa, e uma fase líquida, que não é representada por letra alguma. Segundo, qual é a composição química de cada uma dessas fases? Então, notem, se eu falar a composição química da liga, ela é 65 e 35. Mas dentro de cada uma dessas fases, elas vão ter composições específicas, que não vai ser 35 e nem 65. Vai ser composições diferentes de acordo com a leitura do diagrama. Lembra que a gente falou, quando a gente falou aqui do gelo, ó, o gelo era para cá, eu andava para cá, a solução líquida eu andava para cá. Quando eu estava aqui e falei do sal, a solução líquida eu andava para cá, o sal eu andei para cá. Então aqui vai ser a mesma coisa, ó. Se eu ando para cá, eu vou fazer a leitura da composição no sólido. Se eu ando para cá, eu vou fazer a leitura da composição no líquido. E é isso que a gente vai fazer agora, ó, composição química de cada uma dessas fases. Então, primeiro, andei para cá, ó, em direção ao sólido e desci para fazer a leitura. Está mais ou menos no meio entre 40 e 50, 45, entre 50 e 60, 55. Mesmo porque o somatório tem que dar 100%. Então, se eu andei para cá em direção a alfa, em direção ao sólido, essa daqui é a leitura da minha composição química no sólido. Na liga como um todo, eu tenho 65% de cobre e 35% de níquel. Mas se eu for analisar cada fase separadamente, o meu sólido tem 45% de cobre e 55% de níquel.
Então, a primeira leitura que eu fiz lá é o meu sólido com 45% de cobre e 55% de níquel. Para fazer a leitura do líquido, o que eu vou fazer? Eu vou andar para o outro lado agora, ó. Caminho para cá e vou ver qual vai ser a leitura. Então, caminhando para cá, eu cheguei à conclusão de que a minha leitura aqui era de aproximadamente 74% de cobre e 26% de níquel. Então, o meu líquido, quando eu caminho para cá, eu estou achando o percentual de líquido. O meu líquido vai ter essa composição química. Notem que eu coloquei até com as mesmas cores, porque aí facilita, eu acho que facilita melhor a visualização de vocês, tá? Então, primeiro, onde é que está o ponto? 35,65% a 1.250 está aqui. Fases presentes, alfa mais líquido. Composição química de cada uma das fases. Eu ando para cá para a esquerda, eu estou caminhando em direção ao sólido. Então, quando eu toco a curva, eu desço e faço a leitura. Essa é a composição química no sólido. Então, o sólido alfa com 45% de cobre e 55% de níquel. Quando eu ando para a direita, eu caminho em direção ao líquido. Se eu atravessar para cá, virou líquido. Ó. Então, eu caminho em direção ao líquido. Toquei a curva, eu desço e vou fazer a leitura da composição. Então, líquido com 74% de cobre e 26% de níquel. Até aí, como é que tá? Oi, quem me respondeu picotou. Minha fala tá picotando ou foi só de quem me respondeu? Tá tranquilo. Beleza, então vamos lá, vamos prosseguir. Tem mais um detalhe que a gente faz aqui, mais uma análise que a gente faz desse diagrama, que é saber a quantidade relativa ou percentual de fases nessas condições. A gente chama isso de regra da alavanca. O que é isso? É saber, tá, beleza, eu já sei que aqui nesse ponto eu tenho alfa mais de líquido, que o meu alfa tem 45% de cobre e 55% de níquel, que o meu líquido tem 74% de cobre e 26% de líquido, mas quantos por cento eu tenho de sólido e quantos por cento eu tenho de líquido? Eu tenho 50% de cada um, eu tenho 40 e 60, eu tenho 30 e 70, quantos por cento eu tenho de cada um? Então é possível calcular isso sim, tá? Como é que a gente calcula? Com isso que a gente chama de regra da alavanca. O que é regra da alavanca? A gente vai pensar isso aqui como uma alavanca, tá? Desse ponto até esse ponto, é o que está aqui dentro, isso aqui a gente simboliza como uma alavanca, e aqui no ponto 1 eu vou ter o apoio da minha alavanca. Então, esse apoio aqui divide a minha alavanca nesses dois braços. Ó. Esse braço aqui da esquerda azul, perdão, esse braço da direita azul, esse braço da esquerda verde. Então, a alavanca toda, ela mede daqui até aqui eu tenho o braço azul, daqui até aqui eu tenho o braço verde. Quando eu vou calcular a quantidade relativa ou percentual, eu sempre vou utilizar o braço oposto à fase que eu quero calcular. Então, por exemplo, se eu quero calcular a fase sólida, eu vou usar o braço oposto. O meu apoio está aqui, eu vou usar o braço azul. Para fazer a leitura, eu estava usando na direção do verde. Para calcular a quantidade relativa, eu vou usar o braço oposto. Então, como é que a gente faz isso? É o braço oposto dividido pela alavanca inteira. Se eu pego e divido esse braço oposto pela alavanca inteira, eu estou calculando o percentual desse tamanho em relação a esse tamanho todo. E esse percentual é o percentual que eu tenho de sólido nesse ponto 1 aqui. Ó. Então, como é que a gente faz isso? Percentual de sólido nesse ponto 1. Vou usar o braço oposto. Então, o apoio é sempre no ponto, tá? 65 e 35. Para calcular braço oposto, quem vai ser o braço oposto? O braço oposto é 74 menos 65. 74 menos 65. Dividido pela alavanca inteira. Quem é a alavanca inteira? 74 menos 45. Então, essa conta aqui vai me dizer qual o percentual que eu tenho de sólido nesse ponto 1. Efetuando essa conta, eu vou ter 9 dividido por 29, que vai dar 0,31 ou simplesmente 31%. Então, se vocês olharem aqui para o desenho, vocês vão perceber que, de fato, ó, esse tamanho é menor do que esse daqui. Ó. Então, o percentual aqui vai dar menor do que esse percentual. Lembra que eu digo para vocês? Vamos refletir sobre o que a gente está fazendo. Se esse tamanho é menor do que esse, então esse percentual vai ter que ser menor. Esse percentual aqui sempre vai ser o percentual do
da fase que estiver oposta, tá? Então, se eu estou usando esse braço, é para essa fase de cá. Se eu uso esse braço, é para a fase de lá. Wagner, se eu quiser saber o percentual de líquido, basta simplesmente eu subtrair aqui agora. O total tem que ser 100%, então aqui vai dar 69%. Mas se eu quiser efetuar as contas, os cálculos, para ver se de fato vai bater, o que eu vou fazer? Se esse braço aqui eu usei para o sólido, esse braço aqui eu vou usar para o líquido. Então, esse braço aqui, que vai ser o cálculo de percentual do líquido, vai ser quem? 65 menos 45. Novamente dividido pela alavanca inteira, ó. 74 menos 45. Então, para arrumar o percentual de líquido, vai ser 65 menos 45, que é esse braço, dividido pela alavanca inteira, ó. 74 menos o 45. E aí, de fato, se a gente for efetuar as contas lá, vai dar 20 dividido por 29. Outra coisa importante, ó, lembre-se sempre, ó, que como vai ter que completar, né, vai ter que dar 100%, esse numerador com esse numerador tem que dar o que está aparecendo no denominador, tá? O denominador vai ser sempre o mesmo, porque é a alavanca inteira. E o somatório desses dois aqui, ó, tem que dar a mesma coisa que está aqui, ó. 9 mais 20, 29. Se não estiver dando isso aqui, vocês estão fazendo alguma leitura errada. Então volta lá, porque esse mais esse tem que dar o número que está embaixo, tá bom? Porque senão não dá 100%. Prosseguindo na conta, eu tenho 0,69. É claro que a gente já está fazendo os arredondamentos, né? Então eu tenho 69% de líquido. Então isso é a regra da alavanca. Então nesses diagramas, essas análises são análises que são sempre feitas, tá? A gente diz que é um diagrama bifásico, né? Porque ele tem dois componentes. E aí a gente vai fazer a análise a partir de quais são as fases presentes, qual a composição química presente em cada uma dessas fases e qual a quantidade relativa ou percentual que eu tenho de cada uma das fases. Então, eu tenho no ponto 1 alfa mais líquido. O meu alfa ele tem 45% de cobre e 55% de líquido. O meu líquido tem 74% de cobre e 26% de níquel. E o meu alfa, o meu sólido, ele é representado por 31% dessa composição e o meu líquido é representado por 69% dessa composição. Dúvidas? Gente, alguém fala para eu não achar que caí. Tranquilo. Não, professor, só copiando. Beleza, eu vou tirar só um pouquinho para eu poder parar a gravação então, tá?